Bom dia, internautas. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Lembramos que vocês podem participar, é só clicar aí embaixo na telinha, no Participe, faça sua pergunta ou comentário que nós responderemos. Vamos para a agenda econômica da semana. O índice Bovespa fechou na sexta-feira com 55.107 pontos, com perda de 0,69% na semana, em relação à semana anterior. No ano, a perda acumulada é de 9,59%. O dólar fechou a 2,025, com valorização de 0,98% em relação à semana passada. No Brasil, aqui é a agenda econômica já para essa semana, de 13 a 17 de maio. No Brasil, o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-BR, vai sair durante a semana e esse índice incorpora vários indicadores dos três setores importantes da economia, que é agricultura, indústria e serviços. Nos Estados Unidos, o destaque da semana será para os indicadores de produção industrial e da capacidade instalada. Na sexta-feira, dia 17, é a data final do prazo para elevar o teto da dívida. Esse assunto nas últimas semanas não foi conversado, de qualquer forma, essa semana esse assunto volta à baila para discussão nos Estados Unidos e que é um assunto importante e afeta o mundo inteiro. Na Europa teremos a reunião dos ministros, que já começou hoje, das finanças, dos países lá do bloco. Ao final da reunião, a atenção de todos para os indicadores e dados a serem divulgados após essa reunião. Na China, já hoje saíram dados da produção industrial e a produção cresceu 9,3% em relação a abril do ano passado, 2012. De qualquer forma, uma performance boa, mas o mercado esperava um pouquinho mais, 9,5%. Acabou de sair a pesquisa Focus dessa semana e com relação à inflação, agora a estimativa do mercado subiu um pouco. Inflação 2013, que o mercado previa fechar o ano em 5,71%, agora subiu para 5,80%. Inflação 2014, o mercado precificava um aumento de 5,76%, agora 5,80%. Sobre o PIB não houve alteração, o mercado continua apostando que esse ano nós crescemos 3%, e com relação a 2014 o mercado está prevendo um crescimento, o mesmo da semana passada, de 3,5%. Na Selic também não houve alteração nem para 2013 nem 2014, o mercado estima que nós vamos fechar com 8,25%, tanto no final de 2013 como no final de 2014. A balança comercial sim caiu um pouco a previsão do mercado de fechamento em bilhões de dólares. Semana passada 10 bilhões de dólares, a balança comercial, agora 9,05 bilhões. Para 2014, também uma pequena redução de 10 bilhões e 800 milhões para 10 bilhões e 200 milhões. Investimentos, tanto para 2013 como 2014, não houve alteração. O mercado estima que ainda nós vamos receber esse ano e o próximo ano 60 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. E o câmbio subiu ligeiramente, a previsão agora para 2013 é 2,01, semana passada era 2, e o câmbio 2014 manteve a previsão de 2,05 para o fechamento do ano de 2014. O chama-atenção de hoje é relativo à arrecadação de impostos aqui no nosso país, que, como todos sabem, ela é bastante pesada, né? O governo multiplicou as medidas de desoneração em 2012, mas a carga tributária nunca foi tão alta. Para estimular a economia, o governo beneficiou alguns setores, desonerou um montante de 45 bilhões de reais em 2012.
Mesmo assim, o peso total dos tributos não parou de crescer e a carga nunca foi tão alta no Brasil, ou seja, o ano passado chegou em 36,2% de carga tributária em relação ao PIB do país. Em 2012, mesmo o PIB tendo crescido 0,9%, os impostos, apesar de toda a desoneração, cresceu em termos reais 1,2% em relação ao ano anterior. Em parte, o aumento da carga tributária decorre da aplicação de multas às empresas, muitas vezes por razões questionáveis e, pior, com valores absurdos em alguns casos. Para se ter uma ideia, em multas, só em multas, em 2011 foram arrecadados 109 bilhões. Já em 2012 esse número subiu para 116 bilhões. O Brasil recolhe tributos na proporção de países ricos, mas o serviço público recebido em troca é pior que o dos países emergentes. Conforme o índice de retorno dos impostos para o bem-estar social, calculado pela OCDE, este índice é com base no IDH e na carga tributária dos países em relação ao PIB. O Brasil figura na pior situação. De 30 países pesquisados, o Brasil é o 30º lugar. Em primeiro está a Austrália, o Uruguai está em 13º, enquanto que o Brasil está em 30º lugar nessa relação aí de IDH e carga tributária em relação ao PIB. Nós temos um governo que arrecada demais, mas ao mesmo tempo é péssimo em planejamento e administração e muitas vezes perdulário. O resultado, nós somos um país grande com uma excelente perspectiva, só que continuamos como um país subdesenvolvido. Hoje estamos recebendo Marcel Solimeu. Ele é superintendente da Associação Comercial de São Paulo, economista e consultor, diretor do Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo, coeditor dos livros O Plano Real para ou continua e O Plano Real acabou, superintendente institucional da Associação Comercial de São Paulo. Marcelo, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Esse comentário que eu fiz aí da carga tributária assusta ou é isso mesmo? O que você acha, Marcelo? Bom, eu acho que já não assusta mais, porque faz muitos anos que a gente vem sentindo o peso dessa carga, mas mostra que, por mais que a sociedade tenha procurado se mobilizar, procurado reagir, não conseguiu ainda sensibilizar os governantes sobre a necessidade não só de reduzir, como de gastar melhor. E o problema sério é que o gasto tem nome e endereço de beneficiário. É verdade. E o imposto somos todos nós anônimos, então fica difícil se não houver uma pressão muito maior da sociedade. Na semana passada, a Associação Comercial fez um trabalho muito grande, que foi relativo aos informes complementares para o governo com relação aos impostos, né? E vocês apresentaram isso à própria presidente Dilma na semana passada, né? Exato. Foi um trabalho em relação à burocracia, porque nós não só pagamos muitos impostos, como nós gastamos muito para poder pagar os impostos, porque a complexidade do sistema, o número elevado de impostos, cria uma burocracia violenta. Então, esse trabalho que a associação fez em parceria com outras entidades, com a colaboração de tributaristas e até de gente ligada às secretarias de arrecadação do governo, está procurando, pelo menos, reduzir as duplicações de exigências burocráticas. É um passo importante, mas ainda pequeno, face à grandeza do problema, que só vai poder realmente ser resolvido se nós reformarmos o sistema tributário. Porque não é possível você ter uma simplificação com um número tão grande de impostos, impostos que incidem sobre impostos, impostos que têm um fato gerador
para um segmento de um jeito, para outro segmento de outro, impostos que deixam margem para uma interpretação do fisco muito grande, e daí o resultado tão grande da arrecadação de multas, não só pelas divergências de interpretação, como pelo elevado valor das multas, que é absolutamente desproporcional ao que se propõe. Nossas multas foram elevadas muito quando a inflação era muito alta, para não tornar bom negócio não pagar imposto. Só que esses percentuais ficaram e hoje eles são escandalosamente elevados. Marcelo, nas últimas semanas, por que não dizer nos últimos meses, nós temos, e você é um que sempre está comentando na imprensa, falado sobre a questão da inflação. Realmente está preocupando. Nesses últimos 12 meses, nós chegamos aí no mês de abril a 6,49%, já no mês anterior foi 6,59%, quer dizer, muito próximo do, eu não chamo teto da meta, porque a meta é 4,5%, na verdade, estourando os 2%, né? Que é de tolerância, né? E como é que você vê esse cenário? Parece que o governo toma uma série de medidas, mas não está surtindo efeito com relação à inflação. Porque a inflação é um fenômeno monetário, excesso de gastos, excesso de demanda, e isso não se resolve com essas medidas pontuais, de desonera um produto, reduz uma coisinha ali, outra ali. Principalmente porque a inflação hoje é generalizada, a alta de preços é generalizada. Costuma-se falar, não, foi o preço dos alimentos, foi o tomate, amanhã vai ser o chuchu. Mas se você olhar a composição do índice, o setor que continua subindo sistematicamente é serviços, que não tem concorrência externa e que continua tendo um crescimento. O mercado de trabalho reflete muito o setor serviços. Então, os salários vêm subindo acima da produtividade, isso pressiona muito mais ainda a indústria, que já não está conseguindo competir. Então, a inflação é generalizada e vai ter que ser combatida com medidas macroeconômicas, principalmente com a contenção do gasto público. Você não pode pretender combater a inflação reduzindo o juro e aumentando o gasto. O crescimento, num primeiro momento, pode ser mantido com essas coisas, mas depois a própria inflação prejudica o crescimento. E nós já chegamos nesse ponto. Agora, essa questão 6,59 ou 6,49, eu acho isso irrelevante. O fato fundamental é que os 4,5 já é escandalosamente alto para ficar tanto tempo, comparado com outros países, inclusive emergentes. Então, ou nós vamos encarar o combate à inflação seriamente, ou nós vamos ficar nessa gangorra, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas aos poucos vai corroendo o nosso poder de compra, aos poucos vai aumentando a nossa tributação, porque as tabelas do imposto de renda são corrigidas sempre com defasagem, nós estamos pagando mais impostos e muitas vezes sorrindo porque o consumo está indo bem. É preciso ter um pouco mais de cautela com a inflação. Marcelo, você acha que o quadro atual nos deixaria preocupados de que nós estamos perdendo o controle da inflação ou não? O que você acha? Eu acho que o quadro atual revela uma falta de firmeza com relação ao combate à inflação. A preocupação com o crescimento tem sido mais forte do que com a inflação. Mas o grande problema é que nós estamos agora assistindo a uma deterioração do balanço de pagamentos. Nós já estamos aumentando a necessidade de mexer nas reservas para poder cobrir os compromissos externos. Isso por quê? Porque nós estamos consumindo mais do que produzimos, estamos gastando mais do que geramos e estamos dependendo de financiamento externo. Financiamento externo é bom dentro de um limite. Quando você começa a passar esse limite, é um risco. E o risco
é você ter que mexer no câmbio para corrigir o setor externo, como sempre foi. Todas as crises brasileiras foram de balanço de pagamentos. Se nós continuarmos nesse caminho, o desfecho já é conhecido. Você tem que fazer uma maxi, hoje não seria maxi, porque o câmbio teoricamente é flutuante, mas uma elevação significativa da taxa de câmbio, isso puxaria a inflação. Perfeito. E se você não neutralizar isso, corte de gastos e elevação dos juros, o desfecho vai ser mais inflação. Essas medidas que o governo tem tomado, como você mesmo bem comentou, pontuais, não estão atingindo o objetivo. Por que esses ajustes, por exemplo, favoráveis no caso da indústria automobilística? É uma ideia grande na economia, tudo bem, mas será que é por isso que a gente não está conseguindo resultado? Porque é um pedaço da economia, é um benefício provisório. Eu acho essa questão de benefícios setoriais, você escolher os beneficiários, eu acho que isso, primeiro, do ponto de vista de justiça fiscal, não é, a meu ver, não é correto. Mas não é correto também para o combate à inflação e nem para o crescimento da economia. A economia é um sistema de vasos comunicantes, não adianta você dar um pouco mais de alimento aqui e deixar os outros aqui sem alimentação. Eu prefiro políticas horizontais. É para reduzir carga tributária? Reduz horizontalmente para todo mundo, não tem que escolher beneficiários. Você comentou também que grande parte dessa inflação está sendo puxada pelo setor de serviços, que em termos da economia é 60%, 65% da economia brasileira. Teria alguma coisa que se pode fazer a médio e longo prazo para que essa pressão diminua? Bom, a médio e longo prazo é aumentar a produtividade. É você fazer mais com o mesmo. Produzir melhor, você gerar mais serviços. Mas isso a longo prazo depende muito do sistema educacional, que infelizmente a gente pouco cuida. Mas no curto prazo só tem um jeito de você conter um pouco a expansão da inflação no setor serviço, que é o desaquecimento da economia. Você tem que reduzir o gasto público para reduzir a demanda, porque você não pode expandir a demanda do setor privado e, ao mesmo tempo, a demanda do setor público, quando a oferta não está respondendo. Então, se você não quer conter tanto a demanda do setor privado, contenha a do setor público. Agora, nós estamos expandindo o consumo das famílias e o consumo do governo. Só que a produção não acompanha. Então são desequilíbrios macroeconômicos que você não resolve com medidas pontuais. Nesses últimos anos a gente tem visto um crescimento real do salário. Acho que agora não mais, mas até então. Isso também contribuiu para o aumento do consumo e consequente a pressão inflacionária? Contribui. Sempre que você tiver aumento do salário maior que o aumento da produtividade, significa que está custando mais. E você tem um problema mais sério para a indústria, porque a indústria não tem tido o crescimento de faturamento que tem os comércios, o setor serviços, mas ela tem tido a pressão dos salários. É verdade. E não tem tido investimentos para compensar isso com aumento de produtividade. Então ela vai perdendo a competitividade, nós passamos a importar mais, exportar menos, e a balança comercial começa a deteriorar. Nós saímos de um superávit de 40 bilhões, estamos agora com 10 bilhões, com tendência para queda. E vendo a todo momento, né, Marcelo, subindo as importações, né? É aquilo que você falou, a preocupação muito importante com o balanço de pagamentos, e está cada vez mais acelerando esse processo. Né? Será que depende também? O grande sucesso de PIB em 2010 foi para o consumo. Ainda o governo está forçando o consumo, dando crédito. Ele está mais seguro agora porque também tem muita inadimplência, mas de qualquer forma isso
pode ser um instrumento para realimentar o crescimento da economia? Não. O grande crescimento de 2010 foi possível graças ao crédito, aos mecanismos de consumo, mas porque você tinha uma capacidade ociosa da indústria por causa da crise de 2009. Se você somar 2010 e 2009, o crescimento não foi tão extraordinário como parece. O consumo é importante, representa uma parcela significativa da economia, mas se o aumento de consumo vaza para o exterior, você aumenta o consumo e não aumenta a produção industrial, se aumenta a importação, o desequilíbrio vai aumentando. Então eu acho que nós estamos precisando de investimentos que aumentem a produção e que aumentem a produtividade. Sem isso, nós não vamos buscar o equilíbrio e o crescimento saudável. Marcelo, eu preciso pedir licença a você e aos internautas. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Internautas, estamos de volta. Hoje conversando com o Marcel Solimeu. Ele fala sobre a questão preocupante da inflação e também da economia brasileira e economia mundial no atual cenário em que o Brasil precisa se desenvolver e ao mesmo tempo está crescendo muito pouco. Marcel, uma pergunta aqui de internauta. A economia do Brasil atravessa um bom momento ou não? Bom, se você comparar com outras economias, principalmente com as economias europeias, eu diria que é um bom momento, mas que está sendo desperdiçado, porque nós estamos vivendo o momento, não vivendo para o futuro. Então, você está com um nível de emprego muito bom, emprego crescendo, salário crescendo, do ponto de vista social é um bom momento, mas você está aumentando as distorções que vão cobrar seu preço lá na frente. Então, eu diria que é um bom momento para você viver o momento, mas como nós não estamos fazendo mudanças com vistas ao futuro, nós estamos sacando desse futuro. O que a gente sempre comenta, né, Marcelo? Governar também é planejar, é ter a visão de longo prazo, e o que a gente tem visto é que as medidas, como você bem comentou, do governo Dilma são só pontuais e para agora, e preocupados com a eleição. Quando eu acho que devia estar preocupado o Brasil realmente se tornar um país desenvolvido. Eu acho que é isso, né? Não sei se você concorda. Não, mas contundente, mas que o político pensa na próxima eleição, o estadista na próxima geração. Infelizmente, há muitos anos não temos ninguém pensando na próxima geração. Nós tivemos bônus extraordinários, o setor externo, preço das commodities, agricultura, tudo isso nos deu um bônus que permitiu a economia se reaquecer e chegar a ter um bom desempenho e ainda vem se mantendo. Nós tivemos o bônus demográfico, que é um período em que caiu a natalidade e aumentou o percentual dos que estão trabalhando. Daqui a pouco vai aumentar o percentual dos que estão se aposentando. Nós teríamos que estar nos preparando para isso. Não estamos. O bônus demográfico não estamos aproveitando. O bônus externo, já há indícios de que as commodities vão crescer menos os preços, de que a demanda da China vai desacelerar e de que os nossos competidores vão algum dia reagir, recuperar a economia, principalmente os Estados Unidos. Nós não estamos nos preparando para esse momento. Então, estamos num bom momento e estamos desperdiçando esse bom momento, vivendo o bom momento. E como você comentou, provavelmente a gente perdeu uma grande janela, uma grande oportunidade nesses últimos 10 anos, por tudo que você comentou agora. E pode ser que esteja chegando ao fim, né? Não, alguma dessas
vantagens que nós tivemos, se não vão acabar, vão diminuir. O setor, a agropecuária, as commodities ainda vão continuar sendo importantes e é o que vem salvando a balança comercial, mas não com aquela exuberância que nós tivemos nos últimos anos. Você vê os indicadores da China já, que é o grande consumidor desacelerando. E você vai ter uma recuperação, você está tendo uma recuperação do setor industrial nos Estados Unidos. Você está tendo uma expansão do setor industrial do México. E nós estamos sentindo a indústria perdendo espaço por todas as questões que envolvem o custo do Brasil. Inclusive, você vê que o sucesso da safra agrícola parou nas estradas e nos portos. É um absurdo. Esse é o grande problema. A visão de futuro que a gente não está sentindo. Está aí sendo votada no Congresso a nova legislação, o novo marco regulatório dos portos. Você com certeza está acompanhando porque é importante. Está difícil de ser aprovado, mas seria importante ser aprovado? Seria importante ser aprovado e ser aprovado sem destruir aquilo que seria a essência dele, que é dar liberdade de atuação e liberdade de contratação. Porque nós temos na legislação dos portos e que a mão de obra é cativa. Você tem uma agência que é quem fornece mão de obra. Então, eu acho que isso, numa economia de mercado, enquanto o Brasil era economia fechada, todos esses absurdos iam para o preço e para a qualidade e nós pagávamos. Na hora que você abre um pouco a economia, você não está mais competindo com o teu vizinho, você está competindo com o mundo. E um mundo subdesenvolvido, ávido para crescer. Não é só a China. Hoje você tem Vietnã, você tem Paquistão, você tem inúmeros países buscando, com custos de mão de obra muito baixos, indo para a produção industrial. E nós, cada vez mais, querendo proteger o mercado, e proteger principalmente o mercado de trabalho, que teria que ser flexível. Você comentou, Marcelo, eu acho interessante falar um pouco dos Estados Unidos. Nós temos um cenário hoje energético muito baseado no petróleo, muita importação dos países do Oriente Médio, mas os Estados Unidos, com uma nova tecnologia, está extraindo o gás do xisto de uma forma muito eficiente. Isso pode mudar o panorama em poucos anos? Pode mudar, já começou a mudar, embora ainda lentamente. Você já sente sinais de recuperação da indústria americana graças à queda do custo da energia. Esse craqueamento das rochas para a extração do gás está reduzindo o custo de energia basicamente a 1/3 do que é o custo do petróleo. A previsão é que em 2020 os Estados Unidos possa ser autossuficiente. Ele é o maior consumidor mundial. Isto vai significar uma mudança de preços relativos, dos preços da economia, muito grande. Quando nós, finalmente, se algum dia chegarmos a explorar o pré-sal para valer, precisamos saber qual vai estar o preço do petróleo nessa ocasião. Mas o que é mais importante num prazo mais curto é que os Estados Unidos estão se reindustrializando, enquanto nós estamos nos desindustrializando. Esse é um cenário que a gente tem que olhar com mais cautela. Marcelo, uma questão aqui de internauta. Como você acha que os empresários estão se comportando com relação a este cenário de incertezas? Está num bom momento, como você falou, mas a perspectiva não é tão boa. Eu acho que o empresário, você sabe o comportamento do empresário não é para as declarações de jornal, se ele está investindo. E nós não estamos tendo um crescimento dos investimentos. Isso revela incerteza, falta de confiança na relação ao futuro. E falta de confiança nas regras e na continuidade das regras. As regras não são boas e
correm o risco de acabar sendo modificada no meio do caminho. Isso gera incerteza, gera desconfiança, gera risco. Isso inibe investimentos. Então, eu acho que a reação dos empresários do comércio talvez venha sendo mais otimista, porque o consumo está crescendo e pelo crescimento da população, da renda, a perspectiva pode ser de continuar crescendo, especialmente para os grandes grupos, que com a concentração reduz custos. Mas você vê no setor de infraestrutura e no setor industrial, os investimentos não reagem. Então, se você me perguntar, os empresários estão mostrando confiança, eu diria, pelos índices aí, alguns estão, né? Mas pela reação de investir, eu acho que não estão. E está aí o governo tentando com as PPPs, rodovia, ferrovia, os portos, aeroportos, e com muita dificuldade, né? Isso reflete o que você está falando agora, que os empresários não estão vendo com otimismo provavelmente a quebra de contrato e outros fatores, né? Não estão vendo com otimismo o crescimento lá na frente e não estão vendo com otimismo as regras, porque embora eles estejam indo na direção correta, normalmente eles querem fazer essas parcerias com uma participação do Estado muito maior do que seria o desejável. Então, nos aeroportos tem que ter infraero, nas licitações para petróleo tem que ter a Petrobras, para as rodovias você tem um retorno mínimo, máximo previsto de 6, 7%. Quando você tem uma incerteza, que o risco é maior, a sua perspectiva de retorno tem que ser maior. Então, mesmo naquilo que eles estão indo para a direção certa, eles têm dificuldade de fazer da maneira certa. E isso novamente segura o nosso crescimento, né? Segura, porque o país só cresce investindo para aumentar a produção e aumentar a produtividade. Essa questão da produtividade é central. A nossa sorte é que a população está crescendo pouco. Nossa população hoje cresce menos de 1%. Então o PIB cresce 0,9%, fica ali. Mas você não melhora, você mantém. Para você melhorar, você tem que aumentar a produtividade por homem. Você tem que aumentar a produção sem um aumento proporcional dos custos. E nossa visão aí da questão da produtividade é um pouco superficial. A gente acha que produtividade é reduzir um imposto aqui, que isso vai gerar um efeito de aumentar a produção. Eu acho que muito mais complexo. O cenário é mais complicado. Marcelo, você comentou que o crescimento de 2010 foi um crescimento muito bom, amparado no consumo, mas se olhar 2009 e 2010 já não foi tão expressivo. Se a gente vê 2011 e 2012, um crescimento muito pífio. Será que nós estamos com um problema do modelo? Nós precisamos mudar o modelo? Eu acho que o grande problema é que nós não temos modelo. Então, teoricamente, o nosso modelo é o de metas de inflação, que prevê câmbio, juros e política fiscal. Nós estamos com o câmbio semi-administrado. Aliás, quando passou o câmbio de 1,70 para 2, deu uma puxada na inflação, como era inevitável, agora eles ficam segurando em torno de 2. A taxa de juros caiu, agora o Banco Central, por causa da inflação, sinaliza que pode começar a aumentar, mas num gradualismo ainda muito lento. E a política fiscal, o superávit primário, que seria o que o governo economiza para pagar juros, você já não sabe mais nem qual é a contabilidade criativa. Você precisa contratar esses contadores, porque eu nunca vi tanta criatividade para apresentar resultados que não são verdadeiros. Porque na prática o que vale é o seguinte: quanto economizou efetivamente de dinheiro para reduzir a dívida, ou pelo menos para pagar os juros para a dívida não crescer.
Não adianta, desconta isso, desconta aquilo, isso tudo só mina a credibilidade. Então, esse modelo não está sendo observado. É o modelo keynesiano, o governo tem que investir. Não, o modelo keynesiano era o governo investir quando você está com insuficiência de demanda, não o governo investir quando você está com excesso de demanda. Então também não é. É uma mistura de voluntarismo, achando que eu quero, eu posso, eu faço, com falta de visão macro. Não, e infelizmente tudo pensando, como você comentou, no hoje e no ontem, e na eleição. E não como estadista, como você disse, no médio e longo prazo, pensar nas próximas gerações. Né? Exatamente. Do ponto de vista do comércio, esses aumento de preços pode significar uma perspectiva um pouco pior para o comércio ou você acha que não? Eu acho que sim. Você está reduzindo o poder de compra, uma parte é corrigida pelos salários, mas mesmo assim o poder de compra não vem crescendo no ritmo que crescia antes. Acho que o consumo vai continuar crescendo, o comércio vai continuar crescendo mais que os outros setores da economia, mas não no ritmo que vinha crescendo anteriormente. Vai crescer num ritmo mais lento e com diferenças, inclusive, de segmentos. Quando o preço dos alimentos sobe muito, o supermercado consome mais, sobra menos para você gastar em outra coisa, mas ainda o comércio ainda tem algum espaço de crescimento. Na sua visão de economista, qual a perspectiva para os próximos meses no Brasil? A pesquisa Focus estava dizendo hoje aí que o mercado está achando que vão crescer 3. Será que vão crescer 3 mesmo? Eu acho um pouco difícil pelo que nós já crescemos mais lentamente nos primeiros meses, quando se esperava que o ritmo de final do ano fosse mantido e os primeiros meses não foram bons. Então eu acho que para crescer 3 vai ser difícil. Talvez a gente fique no meio, entre 2,5 e 3. É uma expectativa que os dados agora que vão ser divulgados vão poder permitir que a gente calcule melhor, mas pela visão que se tinha no começo do ano, um ritmo mais forte que não ocorreu, acho que está um pouco difícil chegar no 3. Não diria que é impossível, mas minha visão é um pouquinho menos do que isso. E, Marcel, você é autor de um texto, A Vocação dos Municípios. Qual a abordagem que você utilizou nesse texto, o objetivo desse texto? Não, isso foi do seminário que foi feito com esse tema, e por eu ser do interior, não é? O R aí mostra que eu sou do interior, eu tenho uma preocupação muito grande com o dinamismo, falta de dinamismo de muitas cidades. E eu acho que cada cidade tem recursos potenciais que muitas vezes não são utilizados por falta de alguém que mobilize esses recursos. Eu lembro uma vez um estudo que eu fiz, usando dados do antigo Banespa, a grande maioria dos municípios tinha excedente de poupança, mas mandava pelo sistema bancário, era drenado para os grandes municípios. Falta, às vezes, alguém que coordene para você pegar quem tem um excedente e aplicar uma outra atividade. Cada um tem a sua vocação, um é para turismo, outro é para uma determinada produção, outra é para conhecimento, e também a possibilidade que eles têm de usar muito aqueles habitantes que saíram da cidade e hoje estão nos grandes centros ocupando posições que podem colaborar, públicas ou privadas, que podem colaborar para ajudar a desenvolver esses modelos. O importante é que haja uma consciência de que
é preciso fazer alguma coisa diferente, mobilizar as forças locais. Isso, às vezes, um apoio externo ajuda bastante. E, afinal, o cidadão vive na cidade, no município, né? Marcel, nesse cenário, nesse quadro que você está muito bem comentando, você acha que a população precisa começar a se preocupar? Pelo que parece, talvez a médio ou curto prazo, tendo que fazer mudanças fortes na economia. Eu tenho um amigo que diz, você não deve se preocupar, você deve se ocupar. É uma boa resposta. Mas eu acho que nós temos realmente que começar a conscientizar a sociedade de que se nós temos ambição para crescer mais, nós vamos precisar fazer mais. O problema parece que nós somos muito acomodados, sem grandes ambições. Cresceu 1,5, a população cresceu 1, subimos, melhoramos um pouquinho. E vamos muito devagar, quando nós temos tudo para dar um salto de crescimento, de produtividade, que vai virar um salto de bem-estar para a geração futura. Acho que é uma conscientização e uma mobilização, porque a classe política só reage em função da mobilização da sociedade. Se a sociedade aceita, está tudo bem, para que eu vou me esforçar mais? Né? Vamos ficar assim, infelizmente. Marcelo, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de agradecer em nome da ANEFAC sua participação. Você é um economista muito experiente e com grande penetração aí na mídia no Brasil. Então, as suas opiniões são muito importantes e precisamos pensar nesses pontos que você muito bem comentou e alertou aqui no programa. Você poderia fazer um comentário final? Bom, eu acho que nada disso é para a gente se desesperar, para a gente desanimar, mas é um alerta para a gente começar a agir e ainda é tempo da gente corrigir muita coisa e melhorar. Quer dizer, não se desesperar, mas é agir, é trabalhar, como você falou. Internauta, nessa semana, a ANEFAC e a KPMG vão realizar um roadshow sobre DIPJ 2013 e compliance tributário digital em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Campinas. Mais informações pelo e-mail eventos@anefac.com.br ou pelo telefone 5511 2808 3200. Aguardo você na próxima semana. Um grande abraço. Até lá.